person. Olá, estamos de volta aqui em mais um podcast Medindo os Bigodes. Eu, Yuri Vieira, com o Alexandre Soares Silva. E a gente ficou de conversar sobre livros, não é isso? E filmes. E filmes também, né? Pois é, sim. Como eu estava falando aqui para o Alexandre, eu comecei a revisar as minhas coisas prediletas, filmes e livros, tá me dando dor de cabeça já para lembrar de tudo. E realmente é melhor centrar em alguns poucos, ou pelo menos esticar isso durante 2 anos, né? Sabe o que acontece também comigo, pelo menos? Eu às vezes vejo um filme porque está passando, revejo, né? É verdade, eu adoro esse filme, por que eu nunca coloco esse filme na lista dos 10 melhores? Que isso? Mas tem uns filmes que você completamente esquece. E é injusto em relação ao prazer que eles deram ao longo da sua vida inteira. É verdade. Tipo, para mim, aquele. Bom, mas já vai começar o negócio, mas aquele Swingers, cada vez que eu vejo, e a Escola do Rock com o Jack Black, cada vez que eu vejo, por que eu não coloco na lista de 10 melhores filmes? Porque a gente muitas vezes coloca o filme que vai impressionar, que pega bem, gostar. Tipo, sabe um filme que é assim comigo, que eu não colocava porque eu achava, não, aquele filme que você não conta para os seus amigos que você gosta, você vai passar vergonha, tipo A Noviça Rebelde, entendeu? Eu acho ótimo A Noviça Rebelde. Agora, eu gosto de um monte de musicais. Eu também. Cantando na Chuva eu quero assistir no dia que eu morrer, cara, porque eu quero morrer naquela vibe, entendeu? Feliz. Agora, a Noviça Rebelde, cara, que eu fico de cara assim, é que o pessoal tira sarro dos portugueses, dos títulos que os portugueses põem, mas os brasileiros têm A Noviça Rebelde, né, cara? O Som da Música é o nome do filme, né? Aí o Picardias Estudantis, que Nossa. é aquele filme dos anos 80. Sim. É um filme dos anos 80, não é um filme dos anos 50. Por que alguém deu o nome de Picardias Estudantis? O cara que traduziu foi jovem nos anos 50, né? Não, é como aquele outro, Os Brutos Também Amam. Olha o nome do filme, cara, Shane, né? Os Brutos e o cara é um super gentleman, entendeu? É um ex-pistoleiro. Ele não é bruto at all, ele é o cara mais civilizado. O cara super na boa. Foi um pistoleiro, mas no filme ali ele já se tocou do que fez e tá levando uma vida na boa, né? Aí põe Os Brutos Também Amam. Bonequinha de luxo, são os nomes bestas que os caras põem. E a malvada? Quem é a malvada do filme? Eu nunca soube se a malvada se é Bette Davis ou exatamente. No final das contas, a gente acha que é a Bette Davis, mas é aquela outra que é a filha da mãe, né? Anne Bancroft, sim. A outra que é a filha da mãe, que se faz de gente boa, entra na vida da outra, ferra com tudo, rouba até o marido, não é isso? Aquele filme, cara. Vamos comer o cigarro. Eu já conheci umas personagens assim na vida real. Por exemplo, esse filme mesmo, eu acho que eu esqueci de colocar na minha lista, A Malvada. É muito bom esse filme. Eu também não coloquei e gosto bastante também. Mas sempre vai se cometer muitas injustiças, né? O negócio que sempre me irrita quando você publica uma lista de melhores livros ou filmes ou séries é que aparece alguém e fala, o filme tal, e a série tal. Você pode achar bom, mas não dá para colocar todas as coisas do mundo. Exatamente. Sempre alguém vai achar alguma coisa. E tem uma coisa também, né? Às vezes o pessoal pensa, os caras estão ficando velhos já, então eles devem ter visto tudo. Aí alguém fala um filme, que é um filme até conhecido, você fala, eu não vi ainda. O quê? Você não viu ainda? Ou um livro, né? Eu não vi Titanic. O quê? Você não viu Titanic? Cara, pior que eu acho até legal o Titanic, eu não acho ruim, não, eu gosto. Não duvido, mas eu nunca quis ver. Eu fiquei sabendo, me contaram que os pobres são cheios de vida e alegria e sabedoria, e os ricos são uma coisa que eu descobri recentemente, que eu lembrei por causa disso, tem só uma rica lá que é a mais desenvolta, que é uma rica americana, que o marido dela ganhou dinheiro com minério, ouro, sei lá o que é, que eu achava que era uma personagem inventada pro filme, mas ela existiu, uma tal de Molly Brown. Essa mulher existiu mesmo, tem até perfil dela na Wikipedia, eu não sabia, eu achei que era só um personagem. Tem um filme da Debbie Reynolds, eu acho que é
como se diz em português? O título não é assim em português, mas traduzindo, o título é Inafundável Molly Brown. É, por causa disso. Unsinkable Molly Brown. Porque tem uma cena no Titanic que ela tá no bote salva-vidas e ela fala o cara lá da tripulação que tá remando lá no barco, no bote, fala pra eles, vão voltar para resgatar o pessoal. E ele fala para ela, você tá louca? Tá todo mundo desesperado na água, eles vão virar o nosso bote. Essa cena realmente aconteceu, entendeu? Com essa Molly Brown. E por causa dessa história, depois comentaram, começaram a chamar ela de a inafundável Molly Brown. Tanto é que parece que teve no programa espacial teve alguma cápsula de um desses foguetes, não sei se era Gemini ou já dos outros, que eles botaram o nome da cápsula de Molly Brown, porque a cápsula anterior, quando caiu no mar, afundou, entendeu? Eu não sabia Aí eles botaram o nome de Molly Brown para não afundar. Você conhecia aquela história do romance? É um romance de alguém desconhecido que foi publicado, acho que em 1900, alguns anos antes do Titanic, sobre um navio gigantesco de cruzeiro que foi criado. Sim, os caras praticamente previu, né? Igualzinha a história, igualzinha. Muito que não louco podia ser isso. afundado, que nada ia afundar, e que tinha um nome parecido com Titanic também, que eu não lembro. Acho que era Titã, uma coisa assim. Muito louco essas coisas. Tem uma história de um escritor inglês que escreveu umas histórias de terror também. Nossa, eu não vou conseguir lembrar. Por exemplo, é um que eu esqueci de botar na minha lista, que eu li umas coisas dele que eu gostei. Que diz que ele escreveu uma vez uma história que estava tendo a Primeira Guerra Mundial, de que de repente apareceu uma cavalaria guiada pelo arcanjo Miguel. E ele escreveu uma história, um conto fantástico, publicou no jornal. Vários veteranos da Primeira Guerra Mundial escreveram para o jornal dizendo que isso aconteceu, cara. Acho que na Batalha de Verdun, uma coisa assim. O autor do O Grande Deus Pan, né? Exatamente. O Arthur Marrin. Acho que se pronuncia Marrin, não sei como é que se pronuncia. Arthur Marrin. Acho que é Marrin. Escreve Machen, né? Machen. Arthur Marrin, deve ser isso. Esse mesmo, muito foda essas coisas. Cara, deixa eu só comentar uma coisa. Quando eu tava lá com a Hilda, a gente ficava assistindo filme, aí um dia ela resolveu, eu comento isso no meu livro, né? Queria ver de novo Hiroshima Mon Amour, que era um dos filmes prediletos da juventude dela, eu comentei acho que com vocês. E quando a gente estava revendo de novo, ela ficou entediadíssima, ficou zangada, no final ela, eu vou pro meu quarto, vou dormir. Falou, mas Hilda, você disse que gostava tanto desse filme. Eu gostei quando eu tinha uns 20 e poucos anos quando eu vi esse filme. Quando a gente é jovem, a gente é tudo idiota. Qual filme você gostou quando você era novo e reviu de novo e pensou, nossa, como eu era idiota? Cara, eu nem sei, mas esse é um que eu veria naquela época com 20 anos, assim, e me forçaria a apreciar. E hoje em dia eu não quero ver. Tem uns filmes que você tem que ver, porque todo mundo vê, né? Encoraçado Potemkin, sei lá, eu acho que eu ia ficar meio entediado vendo Encoraçado Potemkin. Eu também fiquei. Não, cara, 8,5 e La Dolce Vita. Eu não sei qual dos dois, eu acho que foi 8,5 que a gente juntou na casa do amigo meu, Pedro Novaes, que é filho daquele jornalista Ocho Novaes, né? Vamos ver esse filme. Cara, um monte de gente, todo mundo dormiu no sofá. Inclusive eu. Mas tem umas 3 horas, né? Eu não me lembro, eu sei que eu tava achando chato demais, cara. O que eu gosto do Fellini é a Marcord. Tem uma cena que eu acho ótima do maluco que sobe na árvore. Eu olho na dona. Exatamente. Eu olho na dona. E os caras fingem, não, ele quer uma mulher, né? O cara é maluco e quer uma mulher, já tá na idade de querer uma mulher, né? Com os hormônios, a flor da pele. Mas ele é um menino deficiente, né? Agora já não é mais, um rapaz sobe na árvore, né? O pessoal querendo ir embora da fazenda, ele não desce da árvore, fica jogando umas coisas na cabeça do pessoal. É muito bom, né? Os frutos, né? Na cabeça, o cara finge que tá indo embora com o carro, passa por trás da casa, né? Vai lá discretamente, quando ele põe a cabeça na esquina, tum! De olho na dona. Muito bom aquilo. A Marcord eu gostei. A Julieta dos Espíritos eu gosto também. Tem um filme dele que eu gosto muito, que é um filme mais antigo, chamado Os Boas-Vidas, não sei se você viu, Yves Teloni. Do Fellini? Roberto Sordi. É um grupo de... Eu conheço de nome, mas não sabia que era dele. São uns caras de 20 e poucos anos, assim, pós-adolescentes, mas ainda adolescentes, ainda vivendo como adolescentes numa cidade pequena, né? Uhum. E é bem bonito, é engraçado e bonito.
Vale bem a pena ver. E não tem aquela cara, porque às vezes as pessoas se cansam do Fellini porque Fellini criou aquele estilo, e às vezes você pode achar que ele se caricaturava um pouquinho, né? Mas tem uma nesse coisa meio Nickelodeon é muito carnavalesca, cedo. né? Você já sabe, tu vê aquelas pessoas meio feias com uma verruga no meio da testa. As coisas grotescas também. Mas o As Yves gordas Nickelodeon, peitudas. os filmes antigos não tinham isso, né? A Julieta dos Espíritos tem um pouquinho numa casa de uma maluca lá. Mas, no geral, não. Eu gosto desses filmes. Outro italiano bom é o Tornatore, né? Você curte? Giuseppe Eu não vi Tornatore. muito, para falar a verdade. Que eu vi Eu nunca vi Malena. Malena. Eu só via o clipe, sei lá, da Mônica Bellucci andando lá Nossa, na cara, cidade. esse filme é foda. É porque o marido dela sumiu na Segunda Guerra Mundial, né? E a mulher linda, né? Os caras ficam andando em cima dela, achando que ela já é uma viúva. Eu acho que quando finalmente alguém fica com ela, tal, convence ela, aí depois todo mundo fica tratando ela como se fosse uma prostituta. E o marido dela, anos depois da guerra, acaba voltando, entendeu? E ela já tinha humilhado ela pra caramba, ela passou por uma pior, assim. O marido volta, aceita ela de novo e elas saem andando, assim, no final, com aquela dignidade com ele, todo mundo quieto, né? Mas é um filme bacana. O Cinema Paradiso também é excelente, né? Você É assistiu? outro que eu não vi. Cara, excelente, mas não assiste a versão do diretor, porque isso é engraçado, cara. Alguns diretores vão fazer o corte deles e introduzem umas cenas que estragam o filme, porque tinha uma coisa de nostálgica e misteriosa no filme, de uma garota pela qual o cara foi apaixonado. E aí, na versão estendida, ele colocou uma sequência em que ele, adulto, vai atrás da garota que já é casada, e eu acho que estragou, entendeu? Eu não gostei daquilo. Mas o filme. Não, esse você tem que ver, cara, Cinema Paradiso, porque assim mostra como era o cinema na época em que o legal não era só ver o filme, era o público também da cidade ali. E eles assistiam aquelas séries, né? Tinha aqueles filmes seriados, né? Que o pessoal viu, não tinha televisão, né? Então é muito divertido e bonito. O final do filme é de chorar, cara, impressionante. Tornatório. Só mais um outro filme com ele também que chama Uma Simples Formalidade, que é com o Polanski, que é ator no filme, cara. Esse filme é muito bom também. Esse não é muito bom falar dele, não, porque tem aqueles segredos assim, né? É um cara que vai preso e é interrogado. O Polanski é o detetive, comissário de polícia. E o cara que é preso é o Gerard Depardieu, né? Muito bom também. Polanski é um que preciso lembrar de falar quando falar de filmes favoritos. Meu filme favorito de todos, assim, de longe, pelo menos o que eu mais vi, é O Bebê de Rosemary. É mesmo, meu pai estava vendo esse filme esses dias. Eu não quero assistir. Eu gosto do livro e do muito filme. bom, cara. Eu não li o livro, mas é foda, cara. O livro é muito parecido com o filme, né? A única diferença é que a Minnie lá, a Minnie Castavet, a bruxa, a velhinha, no livro é uma mulher grandona, de ossos grandes e tal. Mas como eu tinha já visto o filme, eu me recusei a imaginá-la daquele jeito. Ignorei o autor e mandei a minha autoridade sobre a autoridade do autor e imaginei a Diz que o escritor gostou muito da adaptação. Ele aprovou. É muito, muito fiel, assim, muito, muito igual. Diálogos inteiros iguais. Porque, por exemplo, Lua de Fel, que ele fez muitos anos depois, é um dos melhores filmes sobre a luxúria, né? Sobre o vazio e o horror da luxúria. E ele sabe o que é o vazio e o horror da luxúria, né? Ele se ferrou por causa disso. Você já viu Lua de Fel? Não, não vi. Cara, é muito bom também. Foda. Muito foda. Mas é engraçado porque ele é irregular, né? Porque ele fez alguns filmes também bem... Sei lá, aquele dos piratas, eu nunca consegui ver. Também não... Esse eu não... Eu adoro nem fica na minha memória. Adoro aqueles que eles chamam de trilogia do apartamento, que é a Repulsa ao Sexo, com a Catherine Deneuve. Sim. Que é o Inquilino e esse. Eu vi o Inquilino só. Gostou? Então, eu achei normal. Não teve nada de mais, assim, não. Eu estava lendo o romance, que é de um francês, que é bem bom também. O livro em si já era bem bom.
Um filme que o livro é praticamente igual também ao filme, e os dois são excelentes, é A Festa de Babette, né? Eu vi há anos atrás e estava querendo rever, porque eu estou vendo MasterChef com a minha mulher sem parar, né? E volta e meia alguém menciona A Festa de Babette. Na, Vontade de rever. durante o programa? No MasterChef tem uma hora que eles têm que recriar o prato principal lá, que aparece, Ah, tá. Uhum. que ela criou, eu acho, no Café em Paris, a Babette. Esse filme é fantástico, cara. Mas é que eu vi quando eu tinha 20 anos, eu lembro muito pouco. Para mim, eu acho que eu consideraria esse o meu predileto, assim. Né? Festa de Babette. Mas você já tinha colocado na lista? Já tá, esse está na minha lista faz muito tempo. Eu já vi esse filme umas 5, 6 vezes já. Eu preciso rever. É Tem uns muito filmes que eu bom. vejo sempre que eu posso, assim, nunca me cansa, tipo Queime Depois de Ler. Uhum. Acho que eu já vi umas 8 vezes. É mesmo, Fargo. eu vi uma vez e não achei tão. É dos irmãos Coen, não é isso? É, é que deles eu gosto de todos os filmes, até o Assassino de Velhinhas, que eu não gosto tanto assim, mas mesmo o Uhum. Assassino de Velhinhas eu gosto. Eu gosto muito deles, é Fargo e aquele da balada do Buster Scruggs, que chama. Puta, é muito bom aquilo, cara. É. Fargo, a primeira vez que eu vi Fargo, eu falei, é bom. A segunda vez que eu vi, eu falei, é ótimo. A terceira vez que eu vi, eu falei, cara, é fantástico. Quanto mais eu vejo Fargo, mais eu gosto. É que não tem um segundo chato ou ruim, né? Não Não tem tem, nada cara. ruim, não tem tempo morto, não tem nada. Uhum. Todos os filmes deles são meio assim. Mas o No Country for Ah, Old Men, você não gostou? qual? No Country for Old Men, lá, não sei Ah, é quantos. bom também, é muito bom. É muito bom também. É, eu não sei se eu coloco ele entre os que eu mais gosto dos irmãos Coen, mas ele é muito bom. Porque tem aquele outro também do Where Art You, Bro, como é que é? Ou Brother, Where O Art Brother, You? Where Art You? Where Art You, É. né? Esse é muito bom também, que ele pega uma coisa da mitologia grega ali, né? Da viagem de Ulisses, né? Praticamente, né? É. Voltando para casa ali, é muito divertido. Tem umas cenas, a cena que o cara se converte ao cristianismo, vai ser batizado, né? O pessoal cantando, é muito legal aquilo. É bem bom. Eu preciso rever. As cenas que eu mais me lembro é o George Clooney, cada vez que alguém mexe no cabelo dele. My hair! Esse é o que mais ficou na minha cabeça do filme. Cara, os irmãos Coen eu acho que são os diretores americanos que mais entendem o que é o coração dos Estados Unidos, né? Aqueles Estados Unidos ali daquela região central, que o pessoal faz filme em Nova York, na Califórnia, e esquece aquele cinturão da Bíblia lá. Eles sacam pra caramba esse pessoal ali, viu? É verdade. É muito bom. Eu estava vendo algum Tem uma documentário série de. também que eu acho que eles produziram, mas não dirigiram, que chama Fargo também, que é excelente. É bem boa. E tem aquele negócio dos vilões serem onipotentes, né? É uma coisa que eles sempre fazem nos filmes. É, E cada temporada tem um vilão quase onipotente, faz umas coisas impossíveis, né? Levemente demoníaco, porque é, como a pessoa consegue fazer? É uhum. um poder muito acima dos coitados dos heróis dos filmes. Né? Sim, eles têm esse lance tipo esse cara mesmo dos fracos. Os fracos não tem vez, como chama? É esse o nome? Os fracos não tem vez, qual que é esse mesmo? É o Do assassino, né? No Aquele, Country for Old Men. No Country Os for Old Men. fracos não tem vez. Enfim, mas aquele cara é um demônio também, né? É, assim. Eles fazem como como chama lá? Foi aniversário dela esses dias. A que escreveu Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, a Flannery Ah, O'Connor. Ela sim. também tem, nesse conto mesmo, ela mostra. Tem cara que é do mal e é do mal pronto, entendeu? Sim. E a mulher lá, a mulher do conto não acredita, né? É, No final ela se ajoelha, pede perdão, até o último pede segundo ela mercê, não está pede acreditando. piedade. É. Uhum. Você conhece a história da galinha, da Flannery O'Connor? Que é, não sei, talvez eu tenha. É um conto também? Não, é da vida dela. Ela disse que Não, então não sei. quando ela era criança, ela tinha uma galinha de estimação. E ela ficava treinando a galinha a andar para trás. Ela passou, ela passou, sei lá, 2 anos treinando a galinha e conseguiu. A galinha andava para trás. Daí veio uma Uhum. estação local de TV, ou um repórter de um jornal grande, e fizeram uma matéria de que uma menina no interior sabia fazer uma galinha andar para trás. Ela disse que isso foi
até agora, até a velhice dela, assim, ela dizia que a velhice, ela não chegou a morrer velha, né? Mas até a idade relativamente avançada era o maior orgulho dela, muito mais do que os livros. É por isso que ela queria ser famosa. Que louco, cara, engraçado isso. Ela era uma figura também, né, Flannery O'Connor, né? Você viu que tentaram cancelar ela, né? Tem alguma universidade religiosa americana, tinha uma ala Flannery O'Connor e papo de que era racista, né, imagino. Ela era do Sul e falava como uma pessoa do Sul, né? Mas ela não era racista. Ela tá retratando a maneira dos caras, né? Que o pessoal quer fazer revisionismo em tudo, né? Quer que o escritor veja uma coisa na realidade e modifique para ficar de acordo com o politicamente correto. Sim, não rola, né? Mas ela odiava aquele James Baldwin. Eu achei bom saber, porque eu sempre adiei o momento de James Baldwin, daí eu vi ela falando mal dele nas cartas como escritora, né? Eu falei, tá bom, então não preciso ler tão cedo assim. Eu também não li, eu vi, foi entrevista dele que eu falei, não, cara, não tô afim de... Porque é como se fosse assim, parece um pré-Black Lives Matter mesmo, né? Cara. Aí eu falei, não, também não interessei, não. Se for para ler, como diz o Bruno Tolentino, se for para ler literatura negra, tem que ler Machado de Assis, Lima Barreto. Sim. O Bruno Tolentino falava, isso aqui é a literatura feita por negros. Verdade. Agora, por exemplo, eu comentei com você um filme que eu assisti quando eu tinha uns 17, sei lá, 18, ou menos. Você foi a Cidade dos Poetas Mortos, cara. Que é bem o esquema que a Hilda falou. Outro dia eu lembrei disso porque outro dia eu vi um cara, um americano aí, postou dizendo assim: eu gostei de Cidade dos Poetas Mortos quando lançaram, e hoje adulto eu descobri que o professor Keating que era o vilão. Ele fica rasgando livros, né? Na sala de aula. E botando os moleques para se tornarem rebeldes, né, contra a tradição, né, contra aquele conservadorismo. E eu acho que alguém fala isso num episódio de Friends. Mas olha o drama central do filme. O moleque quer fazer o curso de teatro lá, quer estudar teatro, e o pai não deixa, ele se mata, mas espera uns anos, sai de casa, trabalha, espera uns 2 anos e vai fazer um curso de teatro. Uma coisa que um cara comentou nesse tweet do cara foi, ele falou assim, na verdade, o professor Keating seria até positivo para um rapaz que já tivesse uma formação conservadora sólida. Ele aprenderia a ter jogo de cintura. Aí um outro cara comentou embaixo, isso mesmo. Porque assim, realmente tem os caras que são aquelas coisas quadradão, não quer saber de novidade nenhuma, e tem aquela maluquice igual do crítico que ele critica, né, que quer medir o poema com gráfico, né? Ele tem esse tanto de expressão, esse tanto de uso da gramática, sei lá o quê, e mede com gráfico para saber a grandeza do poema. Isso é uma maluquice, né? Ele zoa com tudo isso. Só que o problema é que ele zoa e não deixa nada no lugar, os moleques vão ficando pirados, né? Eu chorei vendo esse filme, eu confesso. Quando eu tinha. Hoje eu assisto, hoje eu falo assim, nossa, cara. E eu me deixei muito levar por esse filme. Eu fui muito rebelde naquele estilo estimulado por ele, sabe? Mas eu tenho a impressão que eu teria preferido ter um professor que fosse o tradicional careta de gravatinha borboleta, falando da métrica, falando do período histórico. Eu tive uma professora de história que ela veio deu uma ou 2 semanas de aula só sobre Ilíada e Odisseia. Imagina, professora de história. E ela era super rígida e daquelas que ninguém dava um pio na sala, todo mundo tinha medo dela. A prova você tinha que responder com caneta vermelha, eu não sei porquê. E ela mandou ler, né, a Odisseia, a Ilíada e tal. Só que eu lembro que ela indicou que só anos depois que eu fui ver que era a versão condensada, entendeu? Eu achando, eu li a Ilíada e a Odisseia e era uma versão condensada. Mas gostei pra caramba, entendeu? Aí eu me só recentemente. Se não existe, e se não existe, por que não existe um escritor que fosse um gênio da condensação? O cara só se aplicasse a condensar livros clássicos, ou não clássicos até, pode até ser um livro mediano,
Ele podia pegar um livro, se você fosse um gênio, ele podia pegar um livro mediano e condensar e fazer virar um livro genial. Puramente pelo poder de síntese. Não é Por que não impossível, né? existe alguém assim? Uhum. Porque ninguém tem falta de ego suficiente para se dedicar a fazer isso. É, é verdade. É porque uma coisa que eu li esses livros da Ilíada e Odisseia na época, porque eu era adolescente, né? Não era coisa curtinha também, porque a Ilíada e Odisseia são histórias longas, né? Mas como os originais são assim aquela coisa versos, né, e tal, então assim, até que na hora que dá de ser condensado, né, a história até que ganha um pouco em dinâmica, né? Imagino, não sei. Porque faz muito tempo que eu li essas O ano condensações, passado eu estava não lendo. sei como fala. O ano passado eu estava lendo a Odisseia na versão do T.H. Lawrence, do Lawrence da Arábia. Ele escreveu uma versão? Escreveu em prosa. Uhum. Mas é bem divertido, é interessante. Agora, é engraçado que no prefácio ele fala que para qualquer pessoa que tenha experimentado a guerra, é óbvio que o Homero não sabia o que era guerra, que o Homero nunca tinha estado numa batalha. E outra coisa que ele fala é que é óbvio que Homero não sabia muita coisa sobre navegação. Ele diz isso, a responsabilidade é dele, não sei o que estou falando. T.H. Lawrence, o Lawrence da Arábia, né? Cara, esse cara morreu de acidente de moto e o médico dele que inventou o capacete, cara. O médico dele o médico. é o médico que não conseguiu salvar ele, né? Que teve a ideia, não, esses caras andando nessa velocidade, nesses monstros, tem que ter alguma coisa para proteger a cabeça. O médico que tentou salvar ele inventou o capacete. Não sabia. Aliás, esqueci de colocar o Lawrence da Arábia. Mais um, do David Lean, né? Nada do David Lean, eu não coloquei nada do David Lean. Eu coloquei o Dr. Zhivago, que eu acho bom o filme, né? Sim. Depois eu li o livro, cara, é lógico, como sempre, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Um livro mediano é mais fácil de adaptar, porque um livro que é muito bom, você tem que escolher muito, né? O que você vai colocar e tirar. E tem umas coisas no livro que eu acho que tinha que estar no filme, como o suicídio do Strelnikov, né? Que é aquele cara que passa no trem vermelho, né? Que é o líder dos guerrilheiros. Que era o marido da Larissa, né? Não existe mais vida privada na Rússia, ele fala em algum momento lá. Esse cara, bicho, no livro. Porque é aquela coisa, né? Os caras matam, exterminam um monte de gente, ele atacava as cidades, bombardeava todo mundo ali. Porque, como fala, no filme acho que também fala, porque o pessoal da cidade deixou o pessoal do Exército Branco lá dar água para os cavalos. A cidade é traidora, bombardeava e matava todo mundo, entendeu? Durante a Guerra Civil, depois da Revolução Russa, né? O Exército Vermelho contra o Exército Branco lá. Matava todo mundo. E aí, depois que eles terminam aquele monte de gente, o que faz os líderes, né, do partido? Manda matar todos os generais, os comandantes, para poder a história não ficar escondida, entendeu? E aí que ele foge. E ele vai parar lá em Varikino, né, na casa lá de campo do Dr. Zhivago. Ele chega lá justamente depois que a Larissa Andropova, acho que ela chama. Acho que é Andropova, não sei que ela sai. A Julie Christie. A Julie Christie, no filme. Com uma gargantilha. E ela sai com Sempre aquele cara lá. E ela vai embora com aquele cara lá para salvar ela da história, né? E aí tem uma cena no livro, cara, que não tem no filme, que os dois assim, apaixonados pela mesma mulher, o outro desprezou ela para lutar a guerra por uma causa maior, né? E o outro largou a própria mulher, a esposa, para ficar com a Larissa, né? E os dois conversando sobre ela, que é uma coisa muito louca. E no dia seguinte o cara dorme, o cara tá fugindo, né, da Tcheca, eu acho que já era a Tcheca, que depois virou a KGB, né? No dia seguinte, o Dr. Zhivago acorda com um estampido, né? Pá! Quando ele chega lá fora, o cara tinha se suicidado, né? O Strelnikov. Então isso assim, não tem no filme essa cena. Que eu acho importante. Os dois caras que eram apaixonados pela mesma mulher conversando sobre a mulher, entendeu? E o outro vai e se mata. É foda. Eu preciso rever esse filme. Eu também não li o livro.
Não, outro dia eu resolvi li, né, o Breakfast at Tiffany's, né? Que é a bonequinha de luxo, né? E Porque tem um personagem brasileiro, né? o fazendeiro, né, rico, que ela inclusive ela vem pro Brasil, né, numa parte da história. Quer dizer, no filme ela não vem, no livro ela vai, sim. Aí é que tá, cara, porque o Truman Capote, né, que escreveu, ele era gay, né? Então o personagem do escritor no livro é gay também. O escritor Aham, era o amigo gay dela, entendeu? Mas no sim. filme não, é um escritor hétero que se envolve romanticamente com ela, né? Eu Mudou preciso rever o filme, totalmente. mas no filme não fica subentendido que ele é gay ou ele sai com Não, ele outras está mulheres? apaixonado por ela. Inclusive tem uma sequência lá quando ele faz um discurso para ela que foi por causa desse discurso que eu resolvi ler o livro. Eu falei, nossa, esse livro deve ser muito bom. Mas não tem no livro porque o escritor é gay, né? Mas é o discurso que ele faz para ela é, dessa questão de você não levar a sério um relacionamento e se perder em vários outros relacionamentos, ou se não se entregar por dinheiro para um cara. Por que ela não se abre para o amor de verdade? Eu sei que tem um discurso lá que é muito bom que ele faz no carro para ela, né? Que ela, Aham. que ela chora e tal, e depois ela se para buscar o gato dela, que ela tinha soltado o gato. Que ela estava indo embora, acho que para o Brasil, para casar com esse fazendeiro por dinheiro, né? Que no livro ela faz isso. E o escritor depois ouve dizer que talvez ela tenha separado do cara e morreu, não se sabe se é aqui ou se voltou para os Estados Unidos e morreu em algum muquifo por lá pobre, entendeu? Porque ela era o quê? Era uma prostituta, né? Uma garota de programa, né? Espero que tenha morrido nos Estados Unidos. Morreu em Então, Olaria em 1965. ai, ai. Cantando na chuva, você curte, já que você curte musical? Bastante. Cara, é muito bom, né? Hum. Acho que Cantando na Chuva, eu vou falar três musicais que eu gosto muito. Né? Top três musicais. Cantando na Chuva é Gigi, eu adoro Gigi, Gigi, sim. desde criança. Já fui confundido com gay várias vezes porque eu adoro Gigi. Aham. E, e The Bandwagon, que eu não sei como é Esse, em português. esse eu não sei qual é, The Fred Bandwagon. Astaire e a Cid Charisse. Tá. Cid Charisse que tá também no Cantando na Chuva, né? A mulher das pernas, né? É. Outro dia você viu Ela, uma foto dela velhinha, né? Mas realmente. ela era demais. Era engraçado, porque ela e a Esther Williams, né, que fazia aqueles musicais de natação, eram pernas, as pernas fantásticas, né? Uhum. Agora, dois musicais aqui que pra mim tá faltando na lista que eu gosto muito, cara. É All That Jazz e Cabaré do Bob Fosse. Eu gosto bastante de cabaré também. Cara, All That Jazz eu acho fantástico e minha irmã teve um namorado assim que ele vivia levando umas fitas VHS lá em casa. Ele era o nosso produtor cultural, né? Às vezes eu ia com ele pegar. Isso que em São Paulo era engraçado. Por isso que eu gosto daquele documentário que o pessoal tem que ver, que é como chama? Chuck Norris versus comunismo. Você já viu É um isso? documentário, isso? Não. É um documentário que está no Netflix que é excelente, que fala sobre as fitas piratas VHS que o pessoal assistia na Romênia durante o comunismo, cara. Rolava aquele Acho que eu ouvi falar, contrabando de mas eu filme. não vi. E é muito legal, e tem umas coisas que a gente pode se identificar, porque em São Paulo, na época, só tinha locadora de filme pirata, cara. Né? Então, assim, aí eu assisti com uns 12 anos de idade esse All That Jazz, e pirei a cabeça. Falei, nossa, com 12 anos assisti um filme desse, que o cara é mó tarado, né, o coreógrafo, que é meio inspirado na própria vida do Bob Fosse, e ele Um meio que monte previu a de, maneira que ele ia morrer, que ele morreu do jeito que ele morre no filme também, né? um monte de pílulas também. Tomava pílula, bebia pra Pílula. caramba, era mó festeiro, mas era um grande artista, né? Um grande cineasta, super minucioso, perfeccionista, exigente, né? Ao mesmo tempo que era um porra louca, né? E eu revi esse filme já há pouco tempo, para não, tem que ver se foi só uma ilusão da minha infância. Cara, eu falei, não, é bom mesmo, É muito bom. né? Eu adoro aquela cena em que a namorada dele faz um show de música para ele junto Com a com a filha filha, dele, né? É que é filha de outra fantástico. mulher, né?
E as duas saem descendo a escada e cantando. É incrível aquilo, incrível. Porque, pô, aquilo ali é o sonho, né? Você tá, sabe, a namorada e a filha, ou pode ser a mulher e a filha fazendo um show musical para você, né? Muito legal aquilo. É, é. Elas estavam comemorando, acho que o sucesso do documentário dele, porque o próprio Bob Fosse ele fez um documentário sobre aquele stand-up do final dos anos 60, que eu não sei se mataram, que dizem que foi assassinado, não lembro agora, como chama? Quem? Lenny Bruce? Não. É, a Lenny Lenny Bruce. Bruce. O Bob Fosse fez um Disse que ele foi documentário sobre ele. assassinado? É, tem umas Nem sabia conversas do assim. documentário. O Bob Fosse fez um filme sobre ele, né? E no All That Jazz, o personagem está fazendo um documentário sobre um comediante de stand-up que fica tirando sarro dele às vezes, né? É um filme com Dustin Hoffman no papel Lenny Bruce, né? Esse filme é do Bob Fosse. Ah, tem um outro, Charity. É Charity que chama? Do Bob Sweet Fosse Charity. também. Sweet Sweet Charity Com a Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. E o Tem como chama umas. o carinha lá? Ah, eu esqueci o cara quem é. Sammy Davis Jr. Tuts. É o Sammy Davis Jr., eu tinha esquecido que tem o Sammy Davis Jr. Uhum. Ele é um pastor, ele cultua o ritmo da vida. Ele começa a dançar e cantar e prega sobre o ritmo da vida. É um filme para quem gosta de musical também, né? Esse. Bem. Porque, por exemplo, All That Jazz você nem precisa gostar de musical. Né? Porque não é aquela coisa que os personagens param para cantar e dançar. Não, ele já é um coreógrafo no All That Jazz, então as partes musicais é porque está acontecendo na história mesmo, né? Mas esse outro da Sweet Charity já é mais musical nesse estilo mesmo, né? Se bem que tem umas cenas que ela vai numa casa noturna, ela tem uma dança muito engraçada, e o pessoal fez uma montagem no YouTube com a música do B-52, do B-52, cara, encaixou perfeitamente. Ficou muito bom, uma cena do Sweet Charity. Eu não vi. Que a Shirley MacLaine é outra que também dançava e cantava pra caramba, né? É, sim. E tem uma série agora, parece, sobre a vida do Bob Fosse, mas eu não vi, eu não sei se é boa. Não. É mesmo? Uma pessoa me recomendou, uma pessoa cujo gosto eu confio para a série, mas eu não vi ainda. Tem um vídeo interessante mostrando que o Michael Jackson chupou lá um monte de passo de dança do Bob Fosse, inclusive aquele negócio de moonwalking, né? Que o Bob Fosse já fazia, e ele fez num filme que é sobre o do Pequeno Príncipe, que ele faz o papel da serpente, né? Eu lembro, todo sinuoso. É. Aliás, o Moonwalking, eu lembro de ler na biografia do Fred Astaire, que o Fred Astaire fez um programa, tinha um programa de TV quando tinha lá uns 50, 60 anos, 60 e tantos anos. Uhum. E daí chamou o Michael Jackson, acho que dá para ver no YouTube, se não me engano, e o Michael Jackson ensina o Fred Astaire a fazer o Moonwalking, e ele faz. Não é? Uhum. E também o livro terminava com ele velhinho, Fred Astaire, com, sei lá, 80 e tantos anos, e contava o episódio que ele estava na casa dele em Beverly Hills e ele tinha um skate, ele gostava de andar de skate, Fred Astaire. Alguém deu um skate para ele com 80 e poucos anos. Daí ele foi fazer uma parada de mão no skate, conseguiu, mas deslizou e quebrou o pulso. Isso que eu ia falar, o cara pirou, né? Porque, cara, eu mesmo já não tenho as manhas de ficar tentando fazer alguma coisa que eu não fiz quando eu era moleque. Eu posso andar de patins, alguma coisa assim ainda, né? Mas tentar andar de skate que eu não andei quando eu era moleque, eu não vou tentar, não, entendeu? Eu sempre penso isso sobre esquiar, porque eu sempre quis esquiar na neve, mas daí eu quero também. Isso daí, que eu acho que pode até ser parecido com patins, não sei, né? Pelo menos para se equilibrar. Eu andava muito em patins de gelo. Eu gostava de andar de patins também. Mas o esqui, eu lembro do ICK falar que se você tem, depois dos 50 anos, se você não fez esqui na neve, esquece. Tem coisas depois dos 40 anos que você nunca foi gay, você não vai ser gay. Se você nunca andou de esqui na neve, você não vai andar de esqui na neve, esquece. Depois dos 40 anos, esquece. E depois do cara lá da Fórmula 1, o Schumacher, a gente até acho que talvez ele tenha razão. Tem um monte de morte imbecil com esqui, né? Tipo a filha da Vanessa Redgrave, que estava numa pista infantil e estava parada conversando em cima do esqui, escorregou, bateu a cabeça na neve, daí levantou na hora, achou que estava tudo bem, e umas horas depois morreu, né? Uhum. As pessoas estão sempre quebrando uma perna, um braço, mas enfim, mesmo assim é uma fantasia de que algum dia eu vou fazer e que é divertido. Às vezes eu acredito assim que
tudo que nós não fizemos, talvez nós possamos fazer um dia do lado de lá, mais ou menos pelo espírito da mulher lá do Festa de Babette. Ah, um dia no É, céu você será uma grande artista. De repente, se andar de esqui pode ser uma arte também, por que não, né? sim. Como chama lá do cara do Cantando na Chuva? O Gene O, Kelly? Gene Kelly, eu vou lá correndo ser aluno dele, cara. Porque ele tem uma maneira o Fred Astaire é mais delicado, né? Ele tem uma maneira mais delicada. E o Gene Kelly é aquela coisa mais. Ele é atlético, Mais acrobático. atlética. É. Alguém falou uma vez que a diferença dos dois era que o Fred Astaire tinha que fazer uma dança com um guarda-chuva e ele fez um negócio elegante, como se o guarda-chuva fosse uma mulher e tal. E o Gene Kelly, com o mesmo desafio, ele pegava o guarda-chuva e jogou para cima, o guarda-chuva virou várias vezes, ele pegou nas costas na primeira vez que ele tentou, e essa era a diferença dos dois. Mais acrobático, né? É. Não, porque tem uma cena, tem um filme dele, eu acho que é aquele que eles são os marinheiros que estão de Marujos. folga. Para falar em traduções brasileiras, né? Três Marujos Marujos em Nova York, uma coisa assim, né? Porque é o Frank Sinatra, né? Eu acho ele e o terceiro eu não estou lembrando quem é agora. O outro eu não vou saber o nome, é um cara menos conhecido. E aí eu acho que tem umas cenas lá que ele faz umas coisas malucas também. Por falar em musical, voltando ao Cabaré, cara, que é uma história muito interessante, que é o pessoal assim, completamente vivendo numa bolha, a bolha da boemia, né, dentro do cabaré. Enquanto isso, a Alemanha está sendo tomada pelos nazistas, né? Isso, que a história se passa em Berlim, né? Então o pessoal assim super alienado, né? Tá lá na boa, né? Dentro do cabaré e o pau comendo lá fora, né? E tem um escritor, acho que americano ou inglês, não me lembro, que se interessa pela garota, né? Que é a Liza Minnelli, eu já esqueci quem que é. É a Liza Minnelli, É a Liza Minnelli, né? E é filme do Bob Fosse muito bom também, com essa questão da política também. O Bob Fosse fez um filme. Eu estou enganado, foi o Bob Fosse que fez aquele filme policial baseado na morte da coelhinha, que era da coelhinha da Playboy, que era namorada do Peter Bogdanovich. Com a Meryl ou Margot Hemingway. Star 80. Eu acho que foi ele, o que é surpreendente, não me lembro, né? não sei se eu vi esse filme. Não tem nenhuma música, não tem nada. Não é um musical. Eu não sei, teria que ver. É um bom thriller. Que eu lembro o irmão da Julia Roberts. Papel de psicopata asqueroso. Né? Eu não sei, não. O que eu acho engraçado, cara, como era difícil arranjar um filme que a Hilda gostasse de ver, a Hilda Hilst, né? Por que ela gostava? Ela gostava muito daquele filme Rebecca, do Hitchcock, era um dos prediletos dela. Eu gosto do livro também. Eu não li o livro, realmente o filme é bom. Tem um remake aí que o pessoal criticou pra caramba, mas eu não achei ruim também, não. Você assistiu o remake? Eu assisti com um cara que foi acusado de canibalismo, né? Isso eu não sei. O ator, Aquele você fala? ator. O ator, ele não. Caramba, não tô sabendo disso não, cara. Ele é de uma família de milionários, né? Da família Hammer lá, bilionários, né? Ele deve ter dado uma boa parte do dinheiro. Eu não tô sabendo disso não. Surgiram várias vezes falando que ele pedia para morder, que ele escrevia, mas acho que ele não chegou a fazer nada, só escrevia nas cartas que ele queria comer o coração delas. Que isso. Tá, mas não matou nem comeu ninguém, não, né? Não, mas quase acabou a carreira dele. Pelo menos eu não vejo mais ele em lugar nenhum. Por causa da fofoca aí, né? Ele que faz o papel do cara do Rebecca. Na nova versão, né? Aliás, eu gostava muito desse filme. Mas fala que livros que ela gostava. Dos filmes, né? Não, tinha um também que ela assistiu, que não sei se é Madame Butterfly, que tem o Jeremy Irons. É Madame Butterfly que chama? Butterfly, né? E eu fui reclamar com ela, falar, não, esse filme não consegue, eu não entro na suspensão de descrença, ele não funciona comigo. Eu sempre pensei isso também. Não, porque o cara não, é um absurdo. Ele vai naquela ópera chinesa sem saber que todos os atores são homens, né?
inclusive os homens faziam as mulheres. Aí tem a atriz que faz a Madame Butterfly, né? Ele se apaixona por ela e fica dando em cima dela. E é um cara, né? Que é um ator, ele é gay e tal, mas e ele não desmente pro cara. E um dia ele pega o cara à força, estupra o cara, e depois o cara diz pra ele que tá grávido, né? E ele acredita. Fala, não, fala, Hilda, eu não acredito nisso, Hilda. Ela, mas é muito surreal, assim, porque pode acontecer. Não, Hilda, não pode acontecer. E Não o é diplomata possível. francês, né? Se ele fosse um virgem, mas ele era casado, então ele sabia como a coisa funciona, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Ele não deu aquele, como chama, não sei, nitrilo de não sei o que, de amina, sei lá, que diz que Que é os isso? caras, nos anos 70, os caras davam para as mulheres, já ouviu falar isso? Não, mas é o que? É tipo Biocosme, assim, para elas É dormirem? um negócio que é uma substância que a pessoa cheira e todos os músculos relaxam, inclusive o reto, entendeu? Hum, Acho que é nitrilo de amina, ó, sei lá, uma coisa assim. Aí é porque Nos uma anos mulher. 70 ninguém fazia nada sem tomar 5 pílulas antes, né? É. Aparentemente. Então, assim, como é que o cara vai achar que engravidou, sabe, um transexual, entendeu? Sem saber que é um transexual. Ah, pelo amor de Deus, né? E ele É, acaba humilhado na prisão, todo mundo rindo da cara dele. Ah, o cara que achava que engravidou o transexual. Ailda, eu não consigo entrar nessa história, não consigo. não, nem eu. Se ele não fosse francês, mas é francês. Mas eu acho que é aquele, não sei se é do Cronenberg, não, não é Cronenberg, não é do David Cronenberg esse filme? É assim. Não, muito absurdo aquilo. Já o Gêmeos Mórbida, falar em título, Gêmeos Mórbida É. Semelhança, eu gosto bastante. Eu lembro que eu gostei desse filme, mas eu nunca mais vi, eu nem sei contar a história mais. Ah, são dois irmãos gêmeos, né, o Jeremy Irons, os dois, e eles são ginecologistas Ah, da sim. alta sociedade nos Estados Unidos. Eles têm uns Eles, aparelhos muito estranhos. eles começam a ficar loucos e viciados em drogas, daí tem uma hora que eles mandam fabricar uns aparelhos ginecológicos para É. mulheres mutantes. Cara, o David Cronenberg é louco, né? Tem que... É ele que fez Crash ou não? Não, ele é louco, cara. Esse Crash eu vi, eu falei, ah, não, cara, que bosta de filme, pelo amor de Deus. O pessoal que tem tesão em acidente de carro. É engraçado que, tanto quanto eu saiba, isso não existe, né? Deve ser a única perversão que não existe, na verdade, no mundo real. É, totalmente absurdo, assim, e também minha suspensão de descrença também não foi acionada. Então, assim, não consegui entrar na história, achei uma besteirada e concordei com os críticos que falaram que é uma merda, entendeu? Cronenberg é muito maluco, né? Eu Às vezes gostava de A acerta, às Mosca, vezes. Spanners. Almoço Nu é dele ou não? Mas isso eu nunca vi. Eu lembro que na época que eu vi eu achei interessante, mas eu não sei se eu gostaria hoje. Que é sobre o escritor é o William Burroughs? Quem que é? William Burroughs. Que é o cara que deu um tiro na testa da mulher, ele muito doido, né? Os dois muito doidos. Vamos brincar de Guilherme Tell. Meteu a bala na testa da própria mulher dele, esse escritor. E o cara vivia louco, né? Drogado, e o Cronenberg fez esse filme, Almoço Nu, sobre ele. Tem uma cena dele tendo alucinação, escrevendo tá lá na máquina de escrever, e a máquina de escrever parece que vira uma barata, cara. Aí tem uma hora que parece que ele tá com a mão enfiada dentro do cu da barata. Então, assim, uma coisa. Tipo, não me dá vontade de ver de novo pra saber se é bom. Porque só de lembrar das Não. alucinações do filme eu já não. Não, você falando não me deu muita vontade de ver, não. Eu não gosto muito do assunto drogas como assunto, assim, eu acho um assunto chato. Eu sou tentado a escrever muito sobre isso porque eu conheci muita gente louca e às vezes embarquei nas loucuras do pessoal, entendeu? E eu acho que é uma coisa que eu vi umas coisas acontecendo que eu acho que devem ser registradas, entendeu? Mas tudo assim, a minha maneira, entendeu? Não do jeito que esses caras fazem, que eles eram muito perdidos no mundo, assim, os caras desestabilizados mesmo. Tipo esse William Uhum. Burroughs mesmo é um. Quando você lê as coisas de Timothy Leary, por exemplo, você vê que é outro maluco também, né? Então, é Eu, engraçado, o cara, ele matou a mulher, né, dando um tiro. Não, era dando um tiro, né? deu um tiro E na isso não é testa o dela. suficiente. Isso não é o suficiente para ele se arrepender e parar de usar drogas, ou parar de passar a falar Pois mal é, de drogas. cara.
Como é que pode, né, um cara desse? Vai tomar banho na soda. Aí você chega à conclusão de que ele queria matar mesmo, fala, deu desculpa que tava doidão, entendeu? Que, pelo amor de Deus. É muita loucura, bicho. Muita loucura. Agora, assim, eu morei em Brasília, na UNB, que era um lugar, assim, que é um centro difusor de maluquice, entendeu? E ainda quando fui morar em São Paulo, fui no meu estúdio fotográfico, eu era sócio de um cara que adorava rave, a gente ia pra rave o tempo inteiro. Então, assim, eu vi cada coisa rolando, entendeu? Que eu preciso falar sobre isso, entendeu? Eu já escrevi algumas coisas. Tem um texto meu que chama Genus Irritabili-Vatum, que é um verso, não sei se do Horácio, sei lá, não me lembro agora, que quer dizer a raça irritável dos poetas, né? A raça, assim, muito sensível, né, dos poetas. Que é sobre uma bad trip, entendeu? Esse conto que eu escrevi. Tem outras coisas também. No meu livro de comédia acadêmica tem um monte de louco, né? Com drogas e não sei mais o que, né? Tem o Dédalo lá que ele está atrasado para entregar o trabalho final de arquitetura dele, aí ele perde o trabalho no ônibus, aí ele começa a fumar muita maconha para tentar terminar num dia só, começar tudo de novo. No dia seguinte, quando eu entro na salinha que ele estava lá no subsolo da arquitetura na UNB, tinha um buraco no chão, ele tinha sumido, entendeu? Ele cavou uma rede de túneis labirínticos e desapareceu para sempre, entendeu? Porque eu vi muita gente louca, cara, na UNB. Filme de maluco, drogado, tipo Apocalipse Now. Você gosta de Apocalipse Now? Gosto, mas não tá entre os meus favoritos. Não. Eu também, assim, eu fico... não é um filme que eu indico, assim, assiste Apocalipse Now. Porque não é um filme que vai te... apesar de ter sido baseado no livro do Conrad, né? Que aquilo ali é o Coração das Trevas, né? E eu acho que o Coppola, ele foi muito esperto, porque ele pegou um livro bom, mas fininho. Se eu não me engano, o livro tem umas 80 páginas. No livro, o Sr. Kurtz, ele é um cara que vai lá negociar marfim no Rio Congo, na África, né? Porque ele vai atrás do tal do... não, o Coronel Kurtz é o que desapareceu, mas eu esqueci agora o nome do cara que vai atrás do Coronel Kurtz, mas no livro é o Sr. Kurtz, né? Que é um cara que desapareceu na África negociando a marfim. Aí a empresa manda um outro cara atrás dele. Porque ele era o cara que mais mandava carregamento de marfim. De repente o cara sumiu, não mandou mais. Vai lá ver o que está acontecendo. Chega lá, o cara enlouqueceu completamente, né? Mora numa cabana com várias estacas em volta com cabeças dos nativos enfiadas e o pessoal trata ele como se fosse um deus. E ele toma a vida dos caras nas mãos dele, entendeu? E o Apocalipse Now pega bem isso, porque não é um filme para você conhecer assim. Vamos ver sei lá como chama, Memórias do Pároco de Aldeia do Bernanos, né? Não é isso. Você vai ver as coisas do mal acontecendo mesmo. Então você tem que estar preparado, né, para ver o filme. E tem um surfista no filme, uma cena muito engraçada, que ele é um campeão de surf famoso nos Estados Unidos e de repente se alista no exército e vai lutar no Vietnã. Aí ele está num lugar lá que de repente o coronel, que é... Como chama esse coronel? Que é o mesmo advogado do Poderoso Chefão, né? O ator. Ele é muito bom, aquele ator também. Robert Duvall. Robert Duvall, exatamente. Ele é um outro coronel maluco também, que surfa também. E fica sabendo que o campeão de surf está lá. Não, cadê ele? Traz ele aqui, não sei o quê. A gente pode surfar aqui, que tem muita onda boa. E as bombas caindo, né? Tiro, blá, 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 e todo mundo se jogando no chão, e o coronel lá em pé, assim, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Nós vamos pegar uma onda, e o surfista lá jogado dentro de uma vala no chão, não é nem uma trincheira, uma vala lá, com medo do tiroteio. Ele, não, mas não dá para surfar agora, o clima não está bom. E o cara, não, mas as ondas são boas, nós não podemos perder essa oportunidade. E eu sei que alguém dá um ácido para esse surfista depois, cara, nessa cena ele tá apavorado, ele toma esse ácido, LSD, né, ele fica louco o resto do filme inteirinho e perde completamente o medo, né. É muito bizarro. E os caras entrando, subindo aquele rio lá no Vietnã, indo atrás do coronel, agora é Coronel Kurtz, que ficou louco e também mata os nativos tratam ele como Deus também.
E é um filme muito foda. Tem uma cena no filme em que o Marlon Brando tá lá na dele e o cara lá que é o Martin Sheen, né? Que é o pai do Charlie Sheen, né? O ator, né? O Martin Sheen chega lá e tá o caderno de anotações do cara com os relatórios e o Coronel Coote escreveu lá, né? Drop the bomb, kill them all. Tipo assim, né? Joga bomba atômica, mate todos, né? E ele conta por que ele percebeu que não tinha como vencer a guerra, porque é um filme feito pela aquela ideologia de que os Estados Unidos não iam ganhar a guerra, né? Como a notícia foi dada pela esquerda, porque segundo, por exemplo, umas fontes que o Olavo cita, a guerra estava praticamente ganha, mas a imprensa voltou a opinião pública contra o governo e acabou ferrando com a história, né? Mas enfim, ele conta uma história de que estava fazendo uma patrulha, né, com o grupo dele, passou por uma aldeia no Vietnã, procurou se tinha algum guerrilheiro, não tinha nenhum Vietcong, mas pegou as crianças e vacinou uma por uma, né, contra várias doenças, deu vacina no braço delas e continuou a patrulha. Aí, uns 2 dias depois, eles voltando da patrulha, passou na mesma cidade e tinha uma pilha de bracinhos de crianças que os Vietcongs tinham cortado os braços das crianças, as crianças deles mesmos, entendeu? Que era tipo uma mensagem. Vocês querem aplicar vacina nos braços das nossas crianças? Olha o que nós fazemos. Nós estamos cagando e andando, nós cortamos os braços fora. Aí ele pensou assim, o Coronel Coote teve um insight, teve uma iluminação e falou, isto é genial. Nós não podemos vencê-los, porque isso é o guerreiro completo, assim, como fala, frio, calculista, sem coração, entendeu? É um guerreiro mal, entendeu? Não tem como você vencer um guerreiro do mal, né? E ele meio que vira isso, entendeu? E vira um deus lá pros caras. E termina o filme mais ou menos com a mesma frase. Tem no livro também o horror, né? O horror. Filme de guerra, algum outro que você curte, assim? Não é meu gênero favorito, não. Tem vários, mas... quer saber um? Mas não é propriamente de guerra, é mais sobre como as pessoas que ficaram para trás na Inglaterra passaram aquele período da guerra, né? Que se chama, do John Boorman, chamado Hope and Glory. Eu não sei como é que é o nome em português. Eu acho que eu vi esse filme. Foi feito durante a guerra mesmo? Não, ele foi feito nos anos 70, no final então dos não é o que anos eu estou 70, pensando, não. eu acho. Então não é o que eu estou pensando. Mas eu adoro esse filme. Mas é mais sobre o dia a dia das pessoas. O filho mais velho vai para a guerra e tal, mas você fica com pena deles. Um soldado alemão, que é o filho de John Boorman, cai de paraquedas na cidadezinha, assim, as garotas ficam flertando com ele porque ele é loiro e bonito e tal. Tá parecendo a refilmagem do filme que eu tô pensando, porque tem um filme que é assim, que cai um paraquedista alemão também, só que foi feito durante a guerra. É um filme que foi feito meio que para estimular a moral, né, dos soldados na época. Mas eu esqueci como chama, mas tem isso também, um soldado alemão cai lá e tal. Não sei. Agora, um que eu adorei quando eu vi, só que eu fico adiando rever, porque tem 3 horas, né? É aquele Das Boot, que é o único filme que todo mundo fala em alemão. Eu vi. É o único filme que todo mundo fala o título em alemão, porque ninguém sabe o título em outra língua. É um filme Mas pesado, né? É sobre os submarinos, né? Alemães. Eu vi esse filme. É longo, é pesado, é muito bom mesmo. Mas é claustrofóbico, né? Porque eu fico pensando que eu ia pirar dentro de um negócio desse, cara. Submarino, porque ali você morre sem ver de onde veio a. Eu tenho claustrofobia, eu não consigo dormir com lençol, eu tenho que tirar as pernas para fora do lençol, imagina num submarino. Eu não chego a ter claustrofobia porque eu entrei em muita caverna, né? E eu entrei em lugares bizarros, assim, né? Se você tivesse claustrofobia e praticasse esse esporte, você estaria louco, né? Você estaria internado. Né? Mas a questão do submarino que me dá agonia é aquele negócio de você estar num lugar apertado, cheio de gente, e quando vai para a batalha, os caras soltam aquelas cargas de profundidade, né? E você, nossa, cara, se o negócio explode, vai encher de água esse negócio. Que morrer todo mundo afogado nesse lugar apertado, né? Isso é que me dá agonia, entendeu? E o filme é essa tensão. Outros 2 filmes de guerra que eu gosto, lembrei. Zulu, cadê o Zulu? Com Michael Caine. Zulu? É muito engraçado porque
É um filme que foi feito nos anos 70 e foi escrito por um comunista que queria mostrar os horrores da guerra e a vileza do Império Britânico, só que o efeito é como quase sempre acontece. É Quando uma o cara é regra um universal. artista mesmo, né? O Aí não efeito é o cons... contrário, é super é. patriótico e épico. Uhum. Michael Caine. E o outro é o Master and Commander, né? Como é que é o nome em português? Senhor dos Mares? Alguma coisa assim. Com Russell Crowe. Ah, tá. Cara, esse eu não vi ainda. Eu não vi. É bem bom. Esse outro do Michael Caine eu vi, mas com meu pai há muitos anos. Porque é antigo, não é? Com o Michael Caine dos anos 70, eu era criança. É... Esse Michael Caine com esse nome dele, né, cara? Michael Caine. Todo Michael mundo. Caine. Todo mundo Não sei usou, se você viu cara. aquele filme de dois ingleses muito bons de imitação. Eles são especialistas em imitação. Eles vão viajar. É daquele Michael Winterbottom. É quase um documentário, mas eles vão viajar. Tem 3 filmes, acho. Um que eles vão viajar pelo interior da Inglaterra e outro que eles vão viajar pela Itália, eu acho. Mas, enfim, eles só mostram o dia deles indo em restaurantes e tal, e eles imitando pessoas, né, o tempo todo. Uhum. A imitação que eles fazem, dá para ver no YouTube até, a imitação que ele faz do Michael Caine. É muito perfeito. O Craig Ferguson, às vezes, quando imita o Michael Caine também. Mas Eu já vi. esse nome é muito engraçado. Michael Caine. My o quê, né? My Ecstasy. Sim, sim, My sim. Marihuana. Não é possível que Michael não tenha Caine. sido de propósito, né? É, tem um filme dele de guerra também. Aí eu não vou lembrar o nome desse filme. Que eu acho que ele não é um dos personagens principais, né, não. Que eu acho que ele estava no começo de carreira, mas é um filme muito bom também. Eu assistia muito filme de guerra com meu pai, né, cara? Meu pai adorava e tal. Porque meu É. pai tem umas coisas assim com a Segunda Guerra, porque ele morava no Rio de Janeiro, ele cresceu, né, no Rio de Janeiro. Aí ele se lembra que cobria as janelas à noite, né, por causa dos blackouts, para não ter bombardeio, né? Uhum. Teve uma época que teve uma explosão do paiol do exército, acho que era em Jacarepaguá, não sei onde ficava o paiol do exército, explodiu, todo mundo saiu correndo na rua à noite, o negócio explodindo, né? Então meu pai tem umas lembranças assim de infantis da época da Segunda Guerra que eu acho que marcaram muito ele. Então ele assistiu um monte de filme de guerra, ele lê tudo sobre essa época, né? Adoro. Aquele livro tem um livro que eu li também que é do Albert, não sei se é Albert Speer, né? Que é o arquiteto do Hitler, né? É. Que é um livro muito interessante. Meu pai passou por isso também, porque meu pai é português e quando ele era criança era a época da Segunda Guerra. E também tinha os blackouts, a cortina tinha que ser fechada com um Mas ele negócio morava em preto. Portugal mesmo? Morava em Portugal, que estava neutro, Uhum. mas mesmo assim eles blindavam as janelas, né? Colocavam Uhum. um pano preto para não sair a luz, né? Uhum. E ele disse que ele recebia em casa, todo mundo recebia propaganda britânica e a propaganda nazista. Que Imagina se louco. tivesse guardado a propaganda nazista, né? Putz, pois é. O quanto poderia valer isso hoje em dia. Vender no eBay, né? Agora diz que Portugal era cheio de espião, né, nessa época, né? Super, né? Eu tenho uns livros sobre isso, livros de não ficção sobre Portugal e todos os espiões do mundo, inclusive o criador do James Bond, né? Estava lá nessa época, né? É. O Estoril. Uhum. Ah, uma coisa que eu achei engraçada tem uma entrevista com Peter Jackson falando do Senhor dos Anéis e ele dizendo que ele foi questionar lá o Christopher Lee. Christopher Lee é o nosso Drácula, né, cara? Quando a gente Sim. era criança, o Drácula era o Christopher Lee. Mas ele fez o Para mim Saruman. é para Não mim era, não? é o Drácula, de fato, não, né? Christopher Não, Lee, porque né? James Bond você pode ter com discussões e tal, mas acho que Drácula não. Christopher Lee, né, cara? E ele fez o Saruman no Senhor dos Anéis, e o Peter Jackson foi lá questionar ele porque ele estava sendo apunhalado pelas costas. Tem uma cena, eu acho que o cara apunhala ele pelas costas, uma coisa assim, no Senhor dos Anéis, e o Peter Jackson queria que ele gritasse, né? Ah! E tal, né? E ele só fazia assim, né? Toda vez que o cara apunhalava. Aí o cara foi lá, pô, mas
não está muito expressiva, porque não sei o quê. Aí o Christopher Lee virou para ele e falou assim: eu fui dos serviços especiais durante a Segunda Guerra, eu sei como um homem reage a uma facada. Deixou subentendido que ele já esfaqueou alguns alemães, entendeu? Eu fiquei, Ele era uma nossa, pessoa cara. interessante, o Christopher Lee. Ele tinha uma biblioteca grande e Uhum. parece que ele tinha um certo interesse em ocultismo, mas tá aí no YouTube ele falando assim, ele advertindo as pessoas para não se interessarem por ocultismo, Ah, eu parecendo uma vi coisa isso, cara. Que é o mesmo que conselho poderia. que o Bruno Tolentino falava pra mim lá também, quando eu comentei alguma coisa com ele, projeção astral, ele, ó, cuidado com essas coisas, não se meta, porque a Ilda estava lendo sobre isso, né? Ele falou, não se meta com essas coisas, tá muito perigoso. Mas ela gravava, né, as vozes dos mortos e É, tal. ela teve um lance lá de grau. Eu ouvi algumas fitas, né? Que ela perguntava e tinha umas respostas, né, no fundo, né? Não dava para ouvir. Tal da Era ambíguo transcomunicação instrumental. Não, tinham respostas, algumas claras, outras meio do chiado, assim, que não dava para pensar assim, ah, isso é uma transmissão de rádio que pegou, mas porque só pegava a resposta, porque não pegou a fala inteira se fosse uma transmissão de rádio de alguma outra coisa, entendeu? Ah, Então, assim, eu acho estranho esse negócio, essa ideia. Eu falava para ela, não é mais fácil, tipo, você fazer uma projeção astral e ir lá conversar com o morto do que receber esses trechinhos de não sei o que. Ela falou assim, mas só que não tem, se faz uma projeção astral, não tem como você provar que você conversou com a pessoa. É verdade. Mas tudo A isso o única Bruno Tolentino maneira que eu achava já uma ouvi falar, maluquice. a única maneira É. que eu já falar que tem pessoas que fazem é tipo você faz a projeção astral, daí você coloca um papel, uma palavra escrita em cima da prateleira mais alta do seu quarto, Uhum. ou de cima da geladeira. Daí você faz, você lê, volta e fala o que está escrito lá. Tem pessoas que fazem isso. Nossa, isso me E o lembrou um negócio filme. Você assistiu Waking de Life? não, é um dos que eu vivo querendo ver e não vi ainda. É um filme assim que ele não tem aquela trama tradicional de filme começo, meio e fim. Ele é mais ou menos começo e meio até o fim, que é um fim. Não tem clímax, digamos, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Talvez tenha, mas é que é um filme que tem muita. É só um garoto andando e conversando com um monte de gente, tentando entender o significado das coisas. Aham. Porque ele não consegue acordar de um sonho. Quando ele acorda e sai andando, agora acordei. Quando ele vê mais para frente, ele acorda de novo. É um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Como se fosse uma Sei. projeção astral, entendeu? E tem Aham. uma fala no final que o ator com quem ele conversa é o próprio diretor do filme, né? Que é o. Como ele chama? Linklater. É Richard Linklater. Linklater. Richard Linklater. Que eu gosto dele, do Richard Linklater. Não, ele é bem bom. Ele faz o próprio personagem, está jogando fliperama lá. E ele chega pra ele e fala assim: ah, você não é aquele cara quando a gente pegou carona com um cara que estava dirigindo um barco na rua, que era um barco com roda, né? Que já é uma cena de sonho já, né? Ele, não, não lembro disso não, não te conheço não. Eu falei, mas eu com certeza que é você. Falei, aí ele conversa um pouco e fala assim: ah, é que eu tô com um problema que é o seguinte, eu não consigo acordar, eu tô em um sonho que eu acordo, tô dentro de um sonho e assim vai, e eu tô começando a achar que eu morri e não tô sabendo, né? Aí o Richard Linklater fala para ele: o Philip K. Dick escreveu uma vez um conto que dizia o seguinte, que na verdade o tempo não existe. Nós, todo o tempo que nós vivemos hoje, na verdade, parece que é como se ele tivesse reescrito os Atos dos Apóstolos. E que na verdade nós estamos ainda em 50 depois de Cristo, né? E que o tempo parou ali. Então nós temos a ilusão de que o tempo passa, mas nós estamos em 50 depois de Cristo ainda, né? Então nós ficamos presos nessa bolha aparentemente em que o tempo aparentemente passa, mas ainda é aquele momento. E que Deus, na verdade, está sempre fazendo um convite para você. Você quer participar do meu reino? Você quer participar do meu reino? Você quer participar do meu reino? Se você não aceita o convite, você fica preso aqui, né? Aí o moleque fica pensando nisso, né? É, É muito foda esse filme, essa cena. legal. Filmes de terror, você costuma gostar? Nossa, cara, ultimamente não tanto, mas quando eu era moleque eu adorava, entendeu? E eu ainda fazia uma coisa, eu assistia esses filmes de Drácula, do Vincent Price, né? Tinha aquele do Doutor Morte lá, né? Tinha ele. Dr. Phoebs.
Dr. Phibbs. Nossa, tinha um que ele era o Senhor Valdemar, que é um conto, acho que do Edgar Allan Poe, não, quem que era que fez o Senhor Valdemar? Edgar Allan Poe, né? Nossa, que os caras hipnotizam ele antes dele morrer, né? Pra ver, e ele morre e continua preso no corpo, né? Eu assistia essas coisas, cara, e à noite eu não conseguia dormir. Aí eu pegava um saco, porque meu pai foi seminarista, era no seminário, acho que São José, que se não me engano que chama, lá no Rio de Janeiro, que é o mesmo seminário onde estudou o Carlos Heitor Coni, né? E meu pai, no seminário, ele aprendeu a fazer rosário, terço, né? Ele fazia aquilo e ele tinha um saco cheinho de terço. Cara, eu espalhava na minha cama, assim. Eu assistia os filmes do Drácula, adorava o Drácula, mas depois eu enchia a cama de cruz para poder dormir à noite. Cara, você lia também a revista Cripta, a revista Calafrio? Eu lia. Eu e meu irmão comprávamos. E também as cópias. Tinha umas cópias baratas da Cripta, né? Que eu nem lembro os nomes. Eu me lembro de que uma história que eu li quando eu era criança, que era as pessoas ficavam sem boca, assim, sofriam uma maldição e era o rosto inteiro, só que no lugar da boca era tudo carne, né? E isso, por algum motivo, me deixava completamente horrorizado. Uma das histórias da revista, não sei se era Calafrio ou Cripta, que eu hoje fico pensando, como é que colocam isso numa revista para criança? Que era o Necrófilo. Era um cara que pagava acho que era a revista Cripta, porque tinha aquele personagem que era o símbolo da revista, um cara meio cadavérico, esquisito, assim. Ele era um coveiro, aí o cara pagava o coveiro para tem alguma mulher bonita aí morreu recentemente, pagava o cara para ir lá desenterrar a mulher, cara. E um dia essas mulheres, ele vai lá de novo fazer isso com mais uma mulher e todas saem dos túmulos e arrastam ele, matam ele, levam ele pro túmulo, entendeu? Era uma história assim que eu fiquei impressionadíssimo. Eu falo, nossa, cara, como é que eu não pode? tenho certeza se era permitido para crianças ou se a gente comprava só porque ninguém ligava, né? Eu não sei porque eu mesmo comprava, né? Então, se era proibido para criança, eu não sei porque o cara me vendia. Eu comprava também. Então, assim, era foda, né? Esse negócio para criança é pesado. Nossa. E quando você tem imaginação meio que às vezes não te obedece, você fica pirando, né, à noite, assim, falando, caramba. Eu me lembro a primeira vez que eu vi aquele filme O Chamado, é O Chamado? Aquele do da fita cassete que você vê e morre. Sim, eu acho que é O Chamado. Opa, daí, a primeira vez eu vi a versão japonesa, né? Uhum. E eu me lembro que eu estava vendo sozinho em casa, meus pais estavam viajando, daí eu era tipo... Mas esse filme é antigo assim, cara? É que eu tô contando essa história como se eu fosse adolescente para não passar vergonha, mas foi tipo... não tanto tempo atrás. Quase que eu até solucei agora. Mas eu terminei, era tipo 1h40 da manhã, daí eu tinha que pegar água na cozinha para ir dormir. Foi um custo. Um custo enorme. Não, o filme para mim, que eu fiquei. Minha irmã então ficou traumatizada, que ela era mais novinha, né? Mas eu tinha uns 12 anos, né? A gente assistiu O Exorcista, cara. E nesses filmes piratas, né? Cara, o filme era tão ruim, a qualidade dele, da própria fita, que parecia que a gente tinha locado o filme no inferno, entendeu? Ficou mais assustador ainda. Ficou muito mais assustador. Eu me lembro que eu vi... Nossa. Eu aluguei... Como é o nome? O Massacre da Serra Elétrica, o original, né? Aí eu era adolescente mesmo, nos anos 80, com videocassete. E a cópia era tão ruim que, de fato, dava essa impressão de... documentário. Uma cópia mal feita do inferno. Cara, é essa a sensação. Nosso filme foi produzido e as locações todas no inferno. Agora diz que o Padre Amorth, né? Amorth, sei lá como é que produziu o nome dele, que era o Exorcista do Vaticano, era o filme predileto dele. Ele disse que o filme é bastante exato, tirando alguns efeitos especiais exagerados, né? Ele disse que é mais ou menos aquilo mesmo. Tipo uma garota eu vi o documentário do Padre Amorth com... e é o mesmo diretor, né, do filme. É o William Friedkin, é isso?
É. Ele foi lá entrevistar o Padre Amaro. Tem na Netflix, né? É um filme muito bom. O documentário é bom também. E o padre disse: não, o filme é. Eu acho que ele ficou tão tocado pelo elogio do padre que foi lá entrevistar ele, né? Muito interessante histórias de exorcistas. Faltam filmes. Tem aquelas do casal de exorcistas, né? Sim, é mais recentes, né? Que é. Como chama? Eu esqueci Que o é do nome dos Horror em caras. Amityville, né? Que na época passava a história dessa casa, não é isso? Se eu não me engano, Eu eles foram. esqueci. Porque tem um filme antigo, Horror em Amityville, e parece que nesses filmes novos parece que tem alguma coisa que eles vão participar dessa história dessa casa também. Não sabia. Agora eu, cara, não tenho mais medo nenhuma dessas coisas. Meu medo é zero, assim. Não que eu não tenha Sério? medo do diabo, mas eu não fico com medo mais. Ah, eu já começo com as coisas da minha avó. É igual cobra, né? Minha avó, quando eu era criança, a gente ia pra fazenda, alguém, medo de cobra. Minha avó já ensinava a jaculatória de São Bento, né? Que é assim, São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar, afasta os maus bichos do caminho que eu quero passar. Aí acabava o medo de cobra e a gente ia tomar banho lá no poço da Sucuri. Perdi o Pra medo ela, totalmente. se funciona para você. Para mim Não, depende da pra mim hora do funciona. dia. Acho que às 3 da tarde poder ver um fantasma e conversar tranquilamente, que eu não sentiria medo, mas às Não, duas essa da noite manhã. mesmo, cara, essa noite mesmo aconteceu um negócio muito estranho comigo. Você já viu aqueles ASMR? Já viu esse negócio? Tem um monte Aquele de vídeo negócio disso. de som baixinho para te É, acalmar, né? que as garotas ficam sussurrando. Eu não tava conseguindo dormir, tá? Vou botar um negócio desse no YouTube. Botei uma garota lá falando. Dessa vez eu botei uma americana, mesmo que uma outra tinha ouvido uma vez que não tava conseguindo dormir, era uma russa. Aí ponho lá no fone de ouvido, ponho o celular em cima da cama e fico só ouvindo, né? Rapidinho eu durmo, né? Cara, só que eu entrei, acho que naquele estado hipnagógico, né? Que você fica, né, meio Uhum, dormindo, meio acordado. Cara, eu tive aquela paralisia do sono, sabe? uhum. Que você, assim, de repente você dá uma acordada, mas você não, parece como se você não tivesse no corpo direito e você fica completamente sem conseguir mexer nada, paralisado mesmo. E eu sentia como se eu estivesse sendo puxado, alguém estivesse puxando o lençol para baixo, totalmente assim, sentindo aquela pressão no corpo inteiro para baixo e não conseguia me mexer. Eu falei, ô caramba de vídeo. Eu já começo, ó, se tiver alguém aí realmente puxando o lençol, meu anjo da guarda até ele vai dar cabo de vocês e pronto, acaba logo a história. Eu O tive padre, isso uma o vez, padre Pio manda dar, paralisado. dar tarefas pro anjo da guarda, né? Você tem que dar tarefa pro anjo da guarda, cara. Expulsa todo mundo e tal. Eu tive isso uma vez, de ficar paralisado, olhando o que acontecia, não poder me mexer. Daí eu vi a porta do quarto se abrindo e luz do outro lado. Daí um monte de três, pareciam alienígenas baixinhos, com a Uhum. figura típica, caricatural de alienígena com a cabeça enorme. Eles entraram em silêncio, puxaram uma cadeira para perto da minha cama, do lado da minha cama. Um Uhum. deles sentou, pegou minha mão e começou a chupar meu dedão. E eu sabia, no sonho, Caramba. eu Uhum. tentava puxar o braço, mas eu não tinha força. Eu sabia no sonho, naquele momento, que eles estavam sugando minha energia. Mas daí, primeiro um chupou o meu dedão, Caramba. depois o outro veio, chupou meu dedão, depois o terceiro chupou meu dedão. Demoníaco, E né, o parecia, negócio. e parecia que não acabava, e eu não conseguia me mexer. Uhum. Tem um filme Essa que é foi a única assim, vez. né? Eu não lembro que Tem filme um é, mas tem um. documentário, tem um Ah, documentário chamado sobre paralisia então deve noturna. ter sido isso, exatamente, que as pessoas descrevem um ser semelhante, não é isso? Né? Eu não vi o documentário, vi trechos, assim, mas é um Eu assunto acho que que eu vi, eu acho que é isso, que ele tem um sempre certo descreve medo. esse ser parecido com um ET mesmo, mas sempre uma coisa meio demoníaca que rola. Não podia ser algo bom, não podia ser o Fred Astaire, sabe? É. Tem que tomar Mas um cuidado dos sonhos com lúcidos, as súcubos, né? o primeiro sonho lúcido que eu tive, eu sonhei que eu estava no corredor de um apartamento, no corredor do prédio dos meus primos no Rio de Janeiro, e vinha um javali na minha direção correndo. Daí eu parei para pensar, é absurdo, né? Eu devo estar sonhando. Uhum. Eu estava com medo, o javali estava vindo. Daí eu pensei, devo estar sonhando. Daí eu fiz o javali virar o Fred Astaire dançando. E o Fred Astaire ficou lá dançando. Já que o sonho é meu, né? Eu faço o que eu quiser. Sou o É. diretor. Um sonho lúcido que eu tive na casa da Hilda Hilst, cara, foi muito absurdo. Porque de repente eu tava andando na casa dela mesmo, tava tendo uma festa,
E eu comecei a ficar preocupado, o pessoal estava fazendo uma bagunça na casa, né? Eu ainda não tinha percebido que era um sonho. Tava copo para quanto é lado, garrafa jogado no chão, e eu falei, nossa, cara, a Hilda vai ficar puta com esse pessoal e vai sobrar para mim, né? E aí saí andando procurando ela, por ela. Eu sei que tinha um cara que é tipo um mordomo, um garçom com uma bandeja na mão. Eu perguntei para ele, cadê a Hilda, né? De onde veio esse pessoal? Ele olhou para mim e falou assim, meio sorrindo, ela não está aqui. Eu falei, tá, mas onde ela tá, né? Ele falou assim, ela não está aqui. Eu falei, caramba, né? E continuei procurando. Aí uma hora que a casa dela era assim, né? Aqueles, tipo uma casa meio um estilo espanhol ou árabe, não sei, que ela tem um pátio no centro, né? Com uma fonte e a casa é em volta, né? Com umas varandas internas, né? Então eu fui para a lateral dessa varanda e tinha uma escada para um segundo andar. Comecei a subir a escada. Aí eu botei a mão na parede. Quando eu botei a mão na parede, eu escutei alguém me chamando, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu senti meu corpo mexendo na cama, cara. Aí eu falei, nossa, eu tô sonhando. Aí eu botava a mão na parede e falava, nossa, mas a parede é tão real, mas eu senti meu corpo mexendo na cama. Aí quando eu olhei para cima, eu falei assim, ué, a casa da Hilda não tem um segundo andar. Eu falei, o que será que tem lá em cima? E fui andando lá em cima, tinha um quarto que tinha um monte de livro, o livro da Caderno Rosa de Lori Lamb, da própria Hilda, e histórias em quadrinhos, umas coisas assim, umas pessoas andando para todo quanto é lado. Aí eu falei, cara, eu tenho que encontrar aquele mordomo, garçom, sei lá, porque ele sabe o que está acontecendo, pelo jeito que ele falou comigo, é o único que sabe. Saí procurando por ele e não achava o cara. Depois eu encontrei uma garota que ela me disse que chamava como que é? Bia Bom. Eu lembro até hoje o nome dela, Bia Bom, que depois eu sonhei com ela mais 3 vezes, cara, em situações diferentes. E conversei um tempo com ela e até acordar. Aí eu fui contar o sonho para ele, porque quando eu acordava na casa dela, eu ligava para ela, oi querido, bom dia, você sonhou com o que hoje? Aí eu contava o meu sonho, ela sempre me contava o dela, né? Todo dia, cara. Aí eu contei para ela assim, ela, nossa, que coisa deslumbrante, vem cá para você me contar esse negócio direito. Cara, ela ficou toda chocada quando eu falei do segundo andar da casa e tal. Eu falei, o que foi, né? E ela falou assim, você está contando, descrevendo a casa exatamente como era o projeto original, como eu planejei. Mas não sobrou dinheiro para fazer o segundo andar. Aí eu falei, você tá brincando. E ela, sério, sério, procura aí na Arca, tal, deve ter o projeto aí, se não tá aí, tá lá na biblioteca da Unicamp e tal. Mas a gente não achou lá na época. Mas ela falou, não, tinha o esboço tudo do segundo andar, igualzinho a escada no mesmo lugar e tal. E eu, caramba, cara, eu falei, pois é, a sua casa tá pronta aí em algum lugar, só que tá tendo uma festa com gente esquisita. Melhor tomar cuidado. Legal. Aí nessa época que o Bruno Valentino falou pra mim, cuidado com esses sonhos lúcidos aí, porque eu comecei a contar as histórias pro secretário dele, né, o Antônio. E o Antônio deve ter comentado com ele, depois eu contei outras histórias pra ele, falei, não, cara, cuidado com essas coisas. Que é Para mim nunca perigoso mesmo. aconteceu. Teve esse negócio que eu falei da paralisia, mas foi uma vez só. O resto foi tudo benigno nos sonhos lúcidos. Uhum. Era uma vez eu estava num bosque, eu olhava para as folhas das árvores, eu olhava para minhas mãos, mas é tudo tão real, né? Tem tanto detalhe, eu via cada linha da palma da minha mão e tal. Era muito impressionante como a mente, no sonho eu fiquei impressionado como a mente era capaz de criar aquele bosque com todas as folhas e balançando ao vento, era muito Uhum. impressionante. Não, essas coisas são perigosas. Por exemplo, um primo meu de Brasília, que era professor da UNB de artes cênicas, ele era membro dessa, como chama? Santo Daime. Ele ia lá direto nesse negócio, né? E um dia ele disse que apareceu um cara muito estranho, todo vestido de preto lá no negócio, e esse cara ficava encarando ele o tempo inteiro. E ele era um dos caras já que ficava cuidando do pessoal que passa mal, leva o cara pro lado. Não, vem cá, eu cuidava dos caras. E esse cara ficava encarando ele o tempo inteiro durante o tal do ritual. Aí um dia, depois de um ritual desse, ele acordou no dia, ele estava deitado na cama dele, acordou assim, deitado de lado, né? E aí, quando ele foi, já acordado, quando ele foi virar de barriga para cima na cama, antes de levantar, esse cara estava flutuando em cima da cama dele, olhando para ele, entendeu? Aí ele disse que cruzou o olhar com o cara, encarou o cara e falou: que filha da puta. E continuou, virou pro outro lado e fechou ele e falou: que filha da puta, que esse cara vem me seguir na minha casa, entendeu? Que desgraçado e tal. E aí, opa, achei que tinha caído a ligação. Você tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo, tô ouvindo. Aí falou assim: o que esse cara veio fazer aqui, caramba? Aí ele pegou,
abriu de novo lá o olho, quando ele virou assim, o cara não estava mais lá. Aí ele foi fazer as coisas dele, uma hora tocou o telefone, ele atendeu, aí o cara, Jesus Fernando, e o cara ainda chama Jesus, meu primo, né? Jesus Fernando, aqui é o fulano de tal, eu não sei quem é fulano de tal. Ah, eu estava ontem lá no Santo Daime e tal. Não, mas quem é você? Aí o cara se descreveu, era o cara que estava vestido de preto. E Uhum. ficou puxando o assunto, e o Jesus me falou, eu tenho certeza que ele queria que eu dissesse, eu te vi aqui hoje. Ele falou, eu não falei, não dei trela para esse cara, fui cortando ele até desligar o telefone, não conversei mais com esse cara. Mas que filha da mãe, o cara me seguindo na minha casa. Olha a história que o cara me contou, né? E eu conversei há uns anos atrás com o pessoal de uma rádio conservadora, e eu não vou citar o nome porque rolaram umas coisas aí que não vem ao caso. Mas esse cara, antes de voltar para o catolicismo, ele também fez parte do Santo Daime. E ele disse que foi lá em mapear no negócio, e ele falou para mim, ó, confirmo com vocês, o pessoal que segue o Santo Daime aqui nas periferias, porque o centro é lá em mapear, mas no resto do Brasil, eles não sabem, mas os caras que estão lá, cara, os caras são satânicos sim. Eu fui lá e comprovei nos diálogos da alta cúpula dos caras assim, esses caras são perigosos. Ele falou isso pra mim, entendeu? Esse Uhum. cara eu não sei. Foi esse cara de um tinha um site aí conservador que não acho que não sei se está funcionando ainda. Agora ele é católico, né? Mas eu fiquei assim, caramba, né? Tem aquela história do Glauco, você lembra? Ele Em morreu por São causa Paulo. disso, né? É, porque o Glauco era o mestre do Santo Daime de São Paulo, né? Que era o Glauco, Angeli e o Laerte, os três cartunistas, os três amigos, né? Sim. E aí um dos caras surtou lá com a ayahuasca, ou já era surtado, já era esquizofrênico, não sei, foi lá e matou ele, o Glauco. Então, assim, Supostamente se você é esquizofrênico, você não deveria tomar. Ah, Deus me livre. Só que tem uma coisa, né? Tem cara que tá pronto, tá engatilhado o negócio e não sabe, né? Aí vai, a droga é o gatilho, né? O cara vai pra esquizofrenia e não volta mais. Não duvido. Olha onde foi parar, né? Tem filme sobre isso? Ou livro? Não, eu não conheço. Bom. Uma coisa, não sobre ayahuasca, mas LSD, um livro, porque você estava falando sobre livros e drogas, daí eu pensei, que livro sobre drogas que eu gostei de ler? Aí tem o do Aldous Huxley, O Céu e o Inferno, e Sim. tem a descrição dele tomando LSD indo para o Louvre. Né? É, eu Isso li. sempre me deu vontade de tomar LSD e ir para o MASP ou algo assim. Pegar um Cara, eu vou te quadro falar, dele. não dá vontade de você ficar em lugar fechado, mesmo que tenha quadro lá, viu? Tem gente que vai, né? Mas é muito difícil. Você quer Eu estar nunca no meio. tomei. Você quer ver Sempre tive curiosidade, por causa do livro dele, eu tenho curiosidade. Mas nunca tomei. Então, é isso que é o foda. Eu li tudo isso, né? As Portas da Percepção, Céu e Inferno. Tem aquele Memórias do Comedor de Ópio. Como chama o cara? Que Quincy. Thomas de Quincey. Li Paraísos Artificiais, do Baudelaire, que fala sobre haxixe, né? Li coisas como chama, do Timothy Leary. Li do Alan Watts, que ele fala Nova Alquimia, que ele fala de LSD. Ou seja, meu problema de ter experimentado umas coisas dessas é que antes tinha curiosidade intelectual e li os manuais, entendeu? Então, assim, eu nunca entrei nessas coisas malucas, tipo cocaína, heroína, essas maluquices pesadíssimas. Mas essas coisas psicodélicas eu experimentei, entendeu? Mas, tipo assim, não vale a pena, é muito perigoso, porque eu conheço umas pessoas que se ferraram de uma maneira linda, entendeu? Não duvido. Eu li um cara chamado Edward St. Albin. Esse Edward não St. sei. Albin. Ele é um aristocrata inglês. Ele deve ter uns 50 e tantos, quase 60 hoje em dia. Uhum. E é um romancista, ele é muito bom. Né? Ele escreveu uma série de romances sobre um personagem chamado Patrick Melrose. Daí, esse é um que escreveu um livro, o segundo livro da série, o personagem está nos anos 80 e o personagem está viciado em drogas. Principalmente pílulas, né? Uppers and Downers. Uhum. Daí esse é um livro sobre droga que eu gostei muito de ler. É muito, muito Uhum. bem escrito. E Uhum. esse cara é muito bom. Esse, para mim, é o melhor escritor vivo. Eu gosto de falar frases chocantes. Ninguém fala que Eduardo Santalbin é o maior escritor vivo, eu digo. É o maior escritor vivo. Pois é, eu nunca li nada dele, não, cara. É bem bom.
Um cara que eu Muito. li recentemente, para saber se o cara era interessante, é o cara do Clube da Luta lá, né? Que é o Chuck Palahniuk, né? É. Aí eu fui ler o Clube da Luta e tá bem fiel. Tem algumas coisinhas diferentes só que trocaram personagem. Aqui botou, na verdade, quem tá ali não é esse cara, é o coadjuvante, blá blá blá, mas é bem aquilo ali mesmo. Eu acho interessante, às vezes, ler uns livros também de filmes que eu já assisti para ver se a adaptação foi bem feita, para entender como é feito. Por falar nisso, como que é o seu processo? Foi seu processo para escrever a série Um Negócio, hein, cara? Foi os primeiros roteiros que eu escrevi. Eu comecei a minha carreira escrevendo aquela série, né? Porque eu tinha, sei lá, uns 40 anos, eu nunca tinha trabalhado. Tinha traduzido um ou outro livro, assim, mas eu não trabalhava, basicamente. Eu só queria escrever e ficar em casa vendo TV. Daí um amigo meu Uhum, trabalhava como roteirista, né? O Fábio Danese, que era uhum, roteirista já há alguns anos. Daí ele falou que a empresa produtora dele tinha uma vaga. Né? Eu fiz um teste, entrei e comecei a escrever, né? Era uma série da HBO sobre 3 garotas de programa de luxo, sobre uhum. prostituição de luxo, mas é uma versão mais de fantasia, não uma versão realista, mostrando o lado horroroso. Era, era mais o lado, era uma comédia leve, na verdade. Uhum, E foi bem divertido escrever durante vários anos. Eu escrevi, demorou porque uhum. ela teve 5 temporadas. Você não se sente tentado a escrever uma que inclui uma história que inclui as partes terríveis do negócio? Do negócio? Não, não, Não. não é o meu estilo, não é o meu gênero. Eu não me Tem interesso uns. muito por. Eu gosto dos filmes, cara, do Walter Hugo Cury. Muita gente não gosta, aí fala mal dele por causa daquele filme da Xuxa, mas ele tem uns filmes ótimos. Tem um filme dele que chama. Não sei se é de 69. Ai, qual que é o nome desse filme? Caramba. Mas é sobre prostitutas mesmo. Uma garota que dá carona pra outra. Inclusive a Eva Vilma, cara, novinha, ela dá carona pra essa atriz, que se não me engano era até estrangeira, acho que francesa. E a Eva Vilma tá super bem de situação, a outra quer saber por quê, ela fica sabendo que ela é uma garota de programa, entendeu? E dá os toques É, pra ela. Só que ele mostra a coisa crua, feia também, entendeu? uhum. As, as deusas, será que são as deusas? Eu não lembro qual é o nome do filme. Mas o Walter Hugo Cury, ele para lidar com história de sexo é muito bom. Porque enquanto os caras estavam naquela época daqueles filmes de sala especial, sabe? Porno chanchada, Sei. como era o tipo de filme que os caras conseguiam financiamento para fazer, ele, então tá, né? Vamos entrar nessa. Porque ele já tinha feito filmes que não tinham nada a ver com isso, mas era o que dava dinheiro nos anos 70. Só que aí ele escrevia umas histórias existencialistas. É como se fosse como chama lá, o sueco, Bergman. o Bergman, né? O Bergman com umas coisas mais porno chanchada no meio, entendeu? Mas ele escreve umas coisas que é tipo esses filmes do que eu falei do Polanski, mostrando o horror e o vazio da luxúria. Tem um que chama Eu, com Tarcísio Meira, que é muito bom, cara. Você vê aqui que fim de fundo do poço que o cara chega no final, assim, é impressionante. Tem um outro que já é que na verdade o filme inteiro é até meio experimental assim, que você não vê a cara do protagonista, a câmera ela é o tempo inteiro do ponto de vista dele, do personagem principal. Isso eu Uhum. esqueci agora como é que chama. Esqueci o nome desse filme, mas é o outro que mostra também essa questão da luxúria. Ele não ficava dourando a pílula do sexo, como alguns caras faziam, assim, oba-oba, não sei o quê. Ele mostra a coisa ferrada. Tipo esse filme mesmo da Xuxa, era para mostrar como coisa é feia, entendeu? Só que a diferença entre literatura e cinema é que você tem que usar uma criança, né, para mostrar isso. Usou um moleque de 12 anos, que na época nós moleques de 12 anos ficamos todos com inveja dele. Sei. Eu me lembro Porque, disso. porque o pessoal fala da Xuxa, mas tem cena com a Vera Fischer também, entendeu? Então, você estava falando que são filmes que mostram o lado vazio da luxúria, mas eu, quando vi, era adolescente, os filmes do Walter Hugo Cury, né? Nunca mais se Uhum. vi. Eu só ficava vendo para ver as mulheres peladas lá, ficava É, esperando chegar o você fica, momento. você é moleque, você fica esperando para ver, até adianta, né? Tchá, pega lá o controle, passa para frente. Ah, cadê os peitos da Vera Fischer? Né? Vai para frente, só que o filme é deprê, porque a história do cara é deprê. A história é um cara que a mãe era uma prostituta e uma hora a mãe dela, a avó,
a avó dele paterna, não sei lá. Ah, essa quer ter essa vida, então toma seu filho, vai criar ele, larga o moleque no bordel, entendeu? É. Aí você vê assim, como que é o moleque inocente não parar num lugar desse. Se fosse literatura, ninguém ia ficar chamando Xuxa de pedófilo. Porque a Xuxa, quando fez o filme, ela tinha 17, eu acho, né? Eles esperaram ela fazer 18, parece, para lançar o filme, uma coisa assim. Aí, aí podia chamar lá o Walter Ugumãe de pedófilo, não sei o quê, mas sei lá, né, cara? O filme é para mostrar o horror exatamente disso, né? O filme Lolita é com a Sue Lyon tinha o quê? 17, 18 anos, né? Você diz a do Kubrick, ou é do É. outro? A do Kubrick, né? Não, do Kubrick. É. Eu não lembro, ela já era maior, né? Sim. É. E é engraçado que, sabia que tem um musical, aliás, eu falei que Gigi é meu filme favorito, né? O Alan J. Lerner fez um musical de Lolita. Musical Que foi sobre para Lolita. Broadway. Foi para Broadway, mas acho que ficou tipo 2 semanas aberto, ninguém. Todo mundo achou de muito mau gosto, o que é, né? Pois é, cara, como é que faz? A Mas única músicas maneira boas. de contar uma coisa dessa é como a Yara Janra fez com o livro da Hilda, o Caderno Rosa de Lori Lamb. Ela criou um clima macabro, assim, meio funesto no teatro, né? Que eu assisti a peça lá quando ela. Eu conheci até a Yara Janra nessa época, assim, mas só foi esse contato por causa da peça que ela adaptou do livro da Hilda. Então, assim, o livro é aquela coisa do Caderno Rosa, mas ela criou uma coisa meio sinistra ali, né? Porque é sinistro, né? Inclusive, eu pensei muito sobre isso lendo o livro dessa garota, que tem uma diferença aí, adolescente e criança, né? Adolescente é uma coisa, criança é outra. Tipo assim, o Polanski é um estuprador de vulnerável. Foi, entendeu? Agora, pedófilo, a menina não era virgem mais, já fumava maconha com o namorado, entendeu? Não é uma criança, adolescente é foda, ainda não está maduro totalmente. Então, assim, é uma violência, é um estupro psicológico também, entendeu? Mas a questão da criança, aí já é que a criança não passa, por isso que esses caras ficam fazendo essas coisas de dar a aula de sexual para criança. Eles querem que a criança se torne uma adolescente precoce para já ferrar igual já ferra um adolescente, entendeu? E viram ativistas também, né? É. Porque necessariamente a criança que foi indoctrinada para esse tipo de transição e tal, ela vai se voltar contra os pais, né? Contra a maior parte dos pais. Também. E vai ter uma reação de virar um ativista woke, de esquerda, fanático. Nossa, aí, por exemplo, criança é criança, cara. Não passa pela cabeça da figura essas coisas de sexo. Eu mesmo, quando eu lembro que eu já estava entrando na adolescência mesmo, entendeu? Yuri, a gente vai ter que fazer a lista dos melhores filmes e melhores livros na próxima. Porque não tem como ir desviando, né, cara? Já deu o limite de tempo aí, que eu vou deixar você marcar de tempo agora. Eu preciso ir jantar agora. Quanto tempo deu aí? O estômago vai começar a falar mais alto do que a minha voz. Nossa, Quase 2 horas. Nossa, é verdade, vamos parar, né, cara? A gente entrou em assuntos cabeludos, um monte de gente vai ficar zangado com a gente, dizendo que a gente passou pano em alguma coisa. Que é uma expressão que eu acho muito Só existe foda, na internet, não tem nada não? a ver. Hã? Só existe na internet essa expressão, não? Não parece. O pessoal não fala conivente, nem nada do tipo, né? Nem condescendente, passar pano. Não, beleza, vamos parar aqui e assim, gente, ó, não nos atirem pedras, né? Por causa das conversas malucas aí. A gente tá aí nessa estrada, mas eu, pelo menos, eu sou um ex-maluco, eu não sei se você é também. Eu nunca fui muito maluco, não. Não? Você disse que ficava mais no apartamento, né? Eu prefiro... Eu porque me envolvi com más companhias. A mesma história, aquilo que o Paul Newman fala na A Cor do Dinheiro, que o álcool é a droga que está mencionada na Bíblia, então é isso que você... essa é a sua droga de escolha. Ah, sim. Eu queria ter tomado o vinho que Jesus fez, cara. Nossa. Espero que ainda seja possível. Tá, Alexandre. Mas foi bacana. Gente, obrigado aí pela atenção. A gente vai voltar com outra aí no outro domingo também. A gente continua com assuntos sobre livros e filmes, né? Pelo jeito. A gente vai conversar com o Rodrigo Gugel, cara. Legal.
Então vamos conversar com o Rodrigo já, vamos botá-lo contra a parede e tentá-lo convencer a só elogiar os nossos livros. A gente tem que dar álcool para ele fazer igual o Ló, né? A gente dá álcool pro Rodrigo Gel e põe ele para elogiar nossos livros. Ou dubla ele depois, né? A gente pode dublar. Os livros do Yuri Vieira e Alexandre Soares. A gente faz um ASRM com ele. Rodrigo Gel, não sei o quê. Aí faz os barulhinhos. Beleza, cara. Legal, Yuri. Então um abração aí e até a próxima. Abração. Falou. Até mais, gente. Obrigado pela atenção. Nicht